Boa tarde, gente. Meu nome é Kellen, sou servidora do cartório eleitoral aqui de São Sebastião do Caí e vou passar algumas orientações para vocês com relação aos mesários, né? As orientações dos mesários no dia da eleição. É bem importante que todos vocês acessem o manual do mesário, porque ele está super completo e tem orientações para todas as questões, sejam orientações procedimentais com os eleitores, como procedimentos e orientações com relação ao procedimento da votação mesmo e os problemas que podem decorrer no dia da eleição, tá? Eu vou fazer algumas referências aqui para vocês que são bem importantes, vocês terem essas informações bem à mão, tá? Quando ocorrer a suspensão do voto, vocês vão digitar no terminal do mesário, é sempre 12 dígitos, o número 5. Tá? Quando vocês tiverem que suspender o voto. Como acontece isso? O eleitor entra para votar e aí ele acaba não votando, né? Então vocês têm que suspenderem, né? Depois de um certo tempo, suspender com 12 vezes o dígito 5, suspende. Ou ele resolve, entra na cabina de votação e decide sair porque não quer mais votar ou coisa assim. Então toda suspensão de voto é o número 5, 12 vezes o número 5. Tá ali na primeira página aqui do manual, tá? Manual do mesário. Reinício da urna quando for necessário, 12 vezes o dígito 1. Ativação do áudio, eventual eleitor cego que vai votar, vocês vão receber o fone de ouvido, vão inserir o fone na urna e vão orientar, né? Vão colocar no manual, no terminal, né? O terminal ali do mesário, vão colocar essas 8 vezes o dígito 8, né? Que é para ativação do áudio, tá? O encerramento da votação, aí dá muito problema, não que seja difícil, bem pelo contrário, mas no encerramento da votação, não sei se por nervosismo, as pessoas acabam tendo dificuldade. Então anotem muito bem, levem e grifem esse código, né? Vocês vão colocar primeiro o número da zona com 4 dígitos, então é 0011, né? Porque a zona é 11. 4 dígitos o número da seção. Se a seção for 15, por exemplo, é 0015. Se for 151, é 0151. Sempre 4 dígitos. Só que as seções podem ter 2 dígitos ou 3 dígitos, né? Então, sempre o 0 na frente, ou 2 zeros ou 1 zero, dependendo do número da seção. Então, é 0011 sempre, que é o número da zona, mais o número da seção também com 4 dígitos e 4 dígitos 9, tá? 4 vezes o número 9, não tem espaço, não tem nada. 0011, daí, por exemplo, 0015, o número da seção, mais 9999, tá? Isso encerra os trabalhos de votação. As orientações sanitárias também devem ser cumpridas por vocês. Inclusive, no manual do mesário já consta essas informações sanitárias, tá? A gente vai encaminhar em cada sacola um manual do mesário, tá? E vocês vão ter como consultar isso. Vocês têm como consultar também pelo aplicativo. Tudo que tá aqui tem no aplicativo mesário. Só que a orientação é não utilizar o celular, né? Assim como o eleitor não pode utilizar o celular, vocês não podem utilizar o celular no dia da eleição. Assim, né? Ficar claro que vão precisar utilizar até para se comunicar conosco aqui no cartório, mas não é algo assim, se tiver condição de analisar o manual, olhar pelo manual é melhor do que ficar olhando no aplicativo, porque vai dar uma impressão negativa, né? Se vocês ficarem fazendo essa análise, tá? Outra questão importante é eleitor com nome social. Vocês vão ver no caderno de votação, e os cadernos chegaram, a gente vai fazer a vistoria deles, tá? As sessões equalizadas, os eleitores das equalizadas já estão ali, e a gente vai fazer essa revisão e depois vai passar mais informações para vocês com relação ao caderno, como o caderno vai se apresentar. A gente faz um vídeo depois específico sobre o caderno de votação, para esclarecer bem vocês.
E com relação ao nome social, sempre vem o nome da pessoa, do eleitor, e se tiver nome social, vai estar escrito embaixo o nome social. Quando tiver nome social, se reportem ao eleitor pelo nome social, porque se já tem o cadastro de nome social, é porque ele quer ser chamado ou chamada pelo nome social. Então, observem muito bem essa questão do nome social, tá bom? Uma coisa bem importante também é a gente falar com relação aos eleitores com deficiência. Está certo se reportar pessoa com deficiência, não está incorreto falar assim, tá? Aquele eleitor com deficiência vai precisar muitas vezes de um acompanhante, tá? Não necessariamente para votar, pode ser também que necessite para votar, mas vai necessitar de um acompanhante. Esse acompanhante do eleitor, seja com deficiência, seja o idoso, esse acompanhante deve ser registrado em ata, tanto o nome do acompanhante como o nome do idoso que está votando ou da pessoa com deficiência que está votando, a pessoa que vai precisar de ajuda, tá, para votar. Claro que não pode ser, tem que ser uma pessoa que tenha, e aí cabe a vocês, mesários, questionarem o que ele é seu, né? É seu filho, é seu sobrinho, é seu, enfim, seu amigo, e fazer essa referência na ata, tá? Para a gente evitar que um fiscal, alguém vinculado a partido, se ofereça para ir votar com um eleitor, tá? Isso não pode de forma nenhuma. Quaisquer questões nesse sentido devem ser dribladas por vocês, né? Resolvidas por vocês, para evitar esse tipo de coisa, tá? Então, isso é uma coisa importante. Qualquer dúvida na identificação do eleitor também deve ser dirimida pelo presidente, solicitar mais um documento se tiver dúvida daquele eleitor, tá? De que se ele é a pessoa que ele está dizendo que é. Tem que votar com documento com foto, não adianta só chegar com título de eleitor, até porque a gente não vai ter a biometria esse ano, então não adianta chegar a querer votar só com título, tem que apresentar o documento, tá? A pessoa inclusive pode segurar o documento de identidade com uma mão e o título com a outra, para facilitar a digitação na hora de vocês colocarem no terminal do mesário, né? Digitar o título para liberar a votação. Então, nem que ele segure os dois documentos, mas para facilitar, né, e para agilizar. Então, o ideal é que ele tenha os dois documentos em mãos para que vocês possam aferir se se trata da pessoa que está ali para votar, tá? Os fiscais, tá? Os fiscais, eles têm que estarem identificados, eles podem atuar, eles podem entrar na sessão, mas em razão dessa questão da pandemia, não permitam que mais de um fiscal entre de uma vez. Evitem, e cada pessoa que entrar, passa álcool gel, né? Na entrada, na saída. Sempre questionem o eleitor se ele trouxe a caneta dele, se ele não trouxe, vai ter canetas específicas para os eleitores votarem, e depois vocês vão higienizar com um guardanapo essas canetas, tá bom? Os fiscais que entrarem para fiscalizar a sessão devem ser o nome deles registrados em ata, tá? O nome e o partido. Eu tô dando aqui pinceladas, vocês podem deixar comentários depois no vídeo, mas a gente tá dando pinceladas das coisas mais importantes e mais corriqueiras que podem acontecer. Eu não vou falar o nome, o tamanho do crachá fiscal, né? Então são coisas realmente que são importantes. Outra coisa, como eu já falei, né? Eu acho que ali no início, assim como vocês têm que evitar a questão do celular, tá? Não é para usar, e enfim, é em último caso para falar conosco numa situação assim emergencial, e para se comunicar com dúvidas podem nos contatar, mas não é o ideal vocês conseguirem tirar a dúvida com o manual. As coisas estão perfeitamente expostas aqui. Mas com relação ao eleitor portar celular e tal, não é permitido, tá? Nós sugerimos, como nós tínhamos na eleição passada, que tenha uma mesa à vista do eleitor quando ele estiver na cabina, mas uma mesa onde ele vai deixar os seus pertences. Então, por exemplo, tem a mesa de vocês, né, separada, que tem a orientação ali para manter as mesas com distanciamento, as mesas dos mesários, e aí vocês deixem uma mesinha na lateral
para que antes de ele votar, ele deixe os seus pertences ali e ele não pode entrar com bolsa, com celular, né? E vocês orientem nesse sentido. Olha, senhor, senhora, deixe os seus pertences ali porque não é permitido entrar com aparelhos dentro da cabina, por razões óbvias, né? Para a gente evitar a questão do sigilo do voto, para ninguém poder tirar uma foto e comprovar que está votando naquele determinado candidato, e para evitar, né, uma situação de compra de votos, que é totalmente ilegal. Então, a gente orienta aos pertences do eleitor que fique à vista dele, pode inclusive ficar ao lado da cabina de votação, que ele tenha total visão, né, daqueles dos seus pertences, mas não dentro da sessão, tá? Dentro da cabina, né? Que ele não possa ter acesso a esses documentos dentro da cabina de votação, tá? Aqui também tem a sugestão de preparação da sessão dentro do manual do mesário, tem como deve ficar, tá? Observem isso, vai ter orientação também. A instalação da mesa receptora com tudo que tem os materiais, né? Que é os cadernos, a urna, a cabina, formulário da ata, almofada para carimbo, as canetas, senhas, né? O manual do mesário, o guia rápido, formulário de justificativa eleitoral. Não tem uma mesa de justificativa, vocês vão receber aqueles formuláriozinhos de justificativa. Se alguém quiser ir lá fazer a justificativa, vocês vão entregar, ele vai preencher. Vocês têm que lançarem aquela justificativa no terminal, porque ao terminar a votação, um dos boletins que sai é o boletim de justificativa. Então a gente vai bater quando chegar no cartório, vai conferir se tem a quantidade de justificativas no sistema pelo boletim com a quantidade de formulários que vocês estão nos trazendo, tá? Acontece e não deve acontecer de vocês simplesmente receberem, até porque vocês têm que destacar e dar um comprovante para o eleitor. Vocês não podem receber aquele formulário de justificativa e reter e simplesmente guardar e nos entregar aqui. Vocês têm que colocarem isso na urna, porque é feita a justificativa naquele momento. Isso gera muitos problemas para o eleitor se a justificativa não é feita naquele momento, tá? Porque a gente não consegue lançar aqui de uma forma direta aquela justificativa. Ela tem que ficar para isentar de multa, enfim, ela tem que ser com aquela justificativa feita no dia ali, né? Se a pessoa fez com formulário, ela tem que ser feita ali no dia da eleição, tá? Vai ter possibilidade, inclusive, das pessoas fazerem justificativa pela internet, por aplicativo. Então, a gente vai fazer, inclusive, eu acho que sugestão para que as pessoas não vão às sessões eleitorais para justificar se elas podem justificar pela internet, tá? Vocês já fiquem sabendo isso, divulguem, tá? A gente foi informado agora, vai ter um aplicativo de justificativa. E a justificativa já poderia ser feita pela internet desde as eleições passadas, tá? Vocês vão ter também a lista de candidatos que vocês têm que colocar na sessão. Vocês têm os lacres de urna, fita adesiva, todo o material ali para montar a sessão, né? Com aquela fita que vai colocar distanciamento entre as mesas e o eleitor, tá bom? Vocês têm que emitirem a zerésima, né, antes de começar. A zerésima é obrigatória, a zerésima que vai dizer que não tem nenhum voto na urna, então ela tem que ser emitida antes de começar a votação, tá? Qualquer problema na emissão da zerésima, que deve ser feito antes então das 7 da manhã, qualquer problema tem que ser comunicado com urgência ao cartório, tá? O ideal é chegar, ligar a urna e já fazer os procedimentos, tá? Porque a sessão, como a gente já orientou num vídeo anterior, vai ser montada, né, em razão de todos os trâmites, enfim, vai ser montada no sábado pelo presidente ou quem ele determinar, né? Então, a princípio vai ser assim. Então, só vai faltar ligar a urna, porque todo o aparato já vai estar pronto, tá? Tem aqui do manual, então, toda a orientação de como as pessoas vão votar, como devem votar, né? É importante que vocês leiam principalmente ali o presidente, né? Leia, porque
Todos os mesários têm que ler, né? Mas claro, o presidente é o chefe, digamos assim, né? Naquele momento é o que vai orientar os trabalhos. Então é importante ele saber até para tirar alguma dúvida dos outros mesários. Tá bom? Tem toda a orientação aqui sobre a justificativa, eu já mencionei. Sobre também o encerramento da votação, os 12 dígitos são bem importantes. Já mencionei também, zona, seção e o 9999, tudo com 4 dígitos, tá? Tem também aqui as orientações para finalização, é bem tranquila a finalização. A urna é autoexplicativa, tá? Ela fala por si, digamos assim, ela manda, ó, agora imprima mais um boletim, sai pelo menos 5 boletins, tá? De votação, e esses boletins, a gente orienta que o presidente leve para casa para fazer, boletar, né? Verificar ali no site do TSE se os votos correspondentes àquela sessão são ok. É uma legitimidade, assim, para dar legitimidade à votação, né? Então o presidente pode levar um boletim para fazer essa conferência, tá? A gente inclusive orienta e sugere que ele faça isso. Um boletim pode ser dado, fica fora da sessão, né? Dando o resultado, pode ser entregue a alguns fiscais, tá? E aqui na junta eleitoral, junto ao cartório, ou na escola que a gente vai determinar, porque a princípio vai ter um QG em cada cidade para receber esse material, tá? Encaminhar 2 vias obrigatórias, tá? Pra gente. Tanto do boletim de urna, boletim de justificativa e o boletim de identificação do mesário. O mesário se identifica e vai dizer tudo no terminal, quando vocês ligarem a orientação vai estar toda ali. Digite os números do título dos mesários. Assim que os mesários vão se identificar, provando que estavam no início e no fim da votação, eles têm que se identificar tanto no início como no fim, para a questão da emissão do certificado, para conseguir as folgas, tá? Então, eles devem também estar identificados ali no início e no final da votação. Se eventualmente algum mesário se atrasar, registrar em ata, fulano de tal se atrasou, mas chegou tal hora, e aí ele vai se registrar ao final, para legitimar que ele consiga também as certidões de comparecimento. Tá? Então esses trâmites são bem importantes. A ata reflete tudo o que aconteceu de importante na sessão, tá? E fora do normal. O que eu digo fora do normal? Qual é o normal? É o eleitor chegar, apresentar o seu título, o seu documento com foto, entrar na cabina, votar e sair. Isso é o normal, isso não precisa ser registrado em ata. O que é anormal ou é exceção, né? Não digo anormal, mas é exceção. É o eleitor votar acompanhado, né? É o eleitor daqui um pouco até fazer uso do fone de ouvido, se tiver alguma intercorrência, tá? Então, quaisquer situações que fujam ao normal, ao geral, à regra geral, que é o eleitor votar desacompanhado, entrar na sessão, na cabina, votar e sair, então qualquer coisa distinta, diferente disso, deve ser destacada na ata, tá? Eu acho que era isso, tá? As informações que eu tinha para passar para vocês. Quaisquer dúvidas, tem inclusive modelo de ata ao final, aqui tem modelo de ata, então qualquer dúvida, por favor, deixem os seus comentários e entrem em contato conosco. A gente vai comunicando vocês qualquer situação diferente, qualquer informação adicional que nós tenhamos, tá bom? Muito obrigada!